Esta aula faz parte do trabalho de conclusão de mestrado profissional em matemática, o Profimate, da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós vamos falar sobre a aritmética modular. A aritmética modular é uma importante ferramenta da teoria dos números e que está relacionado ao conceito de congruência, que, por sua vez, está relacionado com a divisibilidade e aos restos da divisão de dois números inteiros. Nós utilizamos os restos da divisão para resolver vários problemas em matemática, alguns deles associados ao nosso cotidiano. Diversos assuntos estão relacionados a esse tema, como criptografia, calendários, códigos de identificação numérica e diversos fenômenos periódicos. Apesar disso, esse assunto não está contemplado nos currículos de ensino médio ou do ensino básico. Nós vamos mostrar com essa aula que é possível introduzir esse conceito através da resolução de exercícios contextualizados. Então, para introduzir o assunto, nós vamos utilizar o seguinte exemplo. A Copa do Mundo de Futebol será realizada no ano de 2014. O jogo de abertura ocorrerá no dia 12 de junho. Supondo que não haja o calendário em mãos e sabendo que dia 1º de janeiro de 2014 será uma quarta-feira, determine em que dia da semana ocorrerá o jogo de abertura. Inicialmente, para fazer esse cálculo, nós vamos construir a seguinte tabela. Nessa tabela, você pode observar que tem o número de dias de cada mês do ano de 2014. Né? Janeiro, 31, fevereiro, 28, março, 31 e assim por diante. Então, nós queremos saber aqui que o dia 12 de junho, a partir do dia 1º, será qual dia do ano de 2014, ou seja, a partir de janeiro, quantos dias terão se passado até chegar o dia 12 de junho. Então, fazendo ali uma pequena soma, nós observamos 31 mais 28, mais 31, mais 30, mais 31, mais 12. Nós temos ali que o dia 12 de junho será o 163º dia do ano de 2014. Vamos construir agora uma outra tabela. Nessa tabela, eu tenho ali os primeiros dias de janeiro, as 4 primeiras semanas. Então, você observa aqui já que na terça-feira temos apenas múltiplos de 7, ou seja, números que, quando divididos por 7, deixam o resto 0. Na quarta-feira, você observa que nós temos múltiplos de 7 mais 1, ou seja, números que, quando divididos por 7, deixam o resto 1. Na quinta-feira, eu tenho múltiplos de 7 mais 2, ou seja, números que, quando divididos por 7, deixam o resto 2. E assim sucessivamente, né? Se eu olhar aqui na sexta-feira, nós temos múltiplos de 7 mais 3, deixam 3 quando dividido, resto 3 quando divididos por 7. No sábado, múltiplos de 7 mais 4. No domingo, múltiplos de 7 mais 5. E na segunda-feira, múltiplo de 7 mais 6. Então, dessa forma aqui, para a gente saber quando vai ocorrer o jogo de abertura, em qual dia da semana, vamos fazer aqui uma divisão, ou seja, 163 dividido por 7, nós vamos ver aqui que eu vou ter quociente 23 e resto 2. Então, o jogo de abertura ocorrerá numa quinta-feira. Observe também que em cada dia nós temos uma progressão aritmética de razão 7. Nós vamos ver que as congruências modulares podem ser muito utilizadas para resolver problemas que envolvem essas sequências. Mas veja, o grande matemático
alemão Gauss, ele percebeu que utilizávamos com frequência frases desse tipo. Dois números, quando divididos por um terceiro, deixam sempre o mesmo resto. Então, ele introduziu uma notação específica para o fato e denominou congruência modular. Então, veja, nós vamos definir agora a congruência modular. Seja m um número natural diferente de zero, dois números inteiros a e b são congruentes módulo m se os restos de sua divisão euclidiana por m são iguais. Denota-se essa relação da seguinte forma: A congruente a B no módulo M. Em outras palavras, a congruência é uma relação que envolve dois números inteiros que, quando divididos por um terceiro, que é chamado módulo de congruência, deixam o mesmo resto. No nosso caso que nós vimos aqui, então, nós vimos, olha, 9 dividido por 7 dá o quociente 1 e resto 2. 16 dividido por 7, o quociente 2, e o resto é 2. Então, nós dizemos que 16 é congruente a 9 no módulo 7. Pois bem, Gauss também percebeu que essa relação tinha um comportamento semelhante à igualdade. Ou seja, decorre imediatamente da definição que a congruência modular ela define uma equivalência, porque obedece às seguintes propriedades. A congruente a A no módulo M, que é a propriedade reflexiva. A propriedade simétrica, se A é congruente a B no módulo M, então B é congruente a A também no módulo M. E a propriedade transitiva, quer dizer, se A é congruente a B no módulo M, então, B é congruente a C no módulo M, então A é congruente a C, no módulo M, que é a propriedade transitiva. É importante também observar aqui que todo número ele é congruente ao seu resto no módulo de congruência M. O que eu quero dizer com isso? Se eu divido ali 9 por 7, nós temos quociente 1 e resto 2. Então, nós dizemos que 9 ele é congruente a 2 no módulo 7. Por quê? Se eu dividir 2 por 7, o quociente é 0 e o resto aqui é 2. Com a definição, então, já de congruência modular e essas observações, vamos resolver, então, agora alguns exemplos de exercícios contextualizados que nós podemos aplicar essa definição e essas observações. Então, veja ali, esse problema aqui é um problema da OBMEP, da Olimpíada de Matemática. Então, ele diz assim: A, B, C, D, E, F, G e H são os fios de apoio que uma aranha usa para construir a sua teia, conforme mostra a figura abaixo. A aranha continua o seu trabalho. Sobre qual fio de apoio estará o número 118? Então, a gente já observa aqui que no fio A, os números ali marcados são múltiplos de 8. No fio B, são múltiplos de 8 mais 1, ou seja, formam progressões aritméticas de razão 8. Então, nós temos aqui também um caso de congruência no módulo 8. Dessa forma, então, não é necessário então, a gente fazer toda aquelas tabelas. Basta eu colocar aqui a primeira volta da aranha, ou seja, nessa primeira volta aqui, nós temos, se o 118 ele for congruente a 0, ele vai estar sobre o fio A. Se for congruente a 1, ele vai estar sobre o fio B e assim por diante. Então, basta a gente fazer a seguinte divisão,
118 por 8, né? Nós vamos ter ali 14 e o resto aqui é 6. Logo, nós podemos dizer que 118 é congruente a 6 no módulo 8. Portanto, a aranha estará sobre o fio G, né? Vamos ver ali mais um exemplo. Neste exemplo aqui, nós temos uma questão, né, da FUVEST, e em que ele diz o seguinte: os números inteiros positivos estão dispostos em quadrados, né, da seguinte maneira, como está aí na tela. O número 500 se encontra um desses quadrados. Determine em qual quadrado está a linha e a coluna. Observe que esses quadrados ali, eles formam matrizes, né? E se você perceber aqui, o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna de cada quadrado, eles formam uma progressão aritmética de razão 9. A mesma coisa acontece com os elementos que estão na primeira linha e na segunda coluna e com os outros. Ou seja, como eu tenho ali 9 elementos, nós temos aqui um caso de congruência no módulo 9. Vamos observar aqui, vamos pegar só o primeiro quadrado, que é o que nos interessa aqui, né? Então, nós temos aqui uma matriz, né? Ou seja, vamos colocar aqui do lado, esse primeiro elemento é o A1, primeira linha, primeira coluna, A12, A13, A21, né? O A22, o A23, A31, A32 e A33. Então, como eu disse ali, ó, nos elementos primeiro elemento de cada quadrado é um múltiplo de 9 mais 1. O primeiro elemento que está aqui, né, na primeira linha e segunda coluna é um múltiplo de 9 mais 2. Então, vamos escrever aqui, utilizando a notação de congruência, né? Temos então ali, nessa matriz, né, vamos colocar aqui, ó, dessa forma então, o elemento A1 de cada quadrado, né, ou de cada matriz, ele vai ser congruente a 1 no módulo 9. Né? A12 vai ser congruente a 2 no módulo 9. A13 vai ser congruente a 3 no módulo 9. Né? O elemento A21 vai ser congruente a 4 no módulo 9. O elemento A22 vai ser congruente a 5 no módulo 9. O elemento A23 congruente a 6 no módulo 9. A31, então, congruente a 7, né? No módulo 9. A32 congruente a 8, no módulo 9. E o último elemento é congruente a 0, né? 9 dividido por 9 ali vai deixar resto 0. Então, ele é congruente a 0 no módulo 9. Dessa forma, então, basta a gente efetuar a divisão, né? 500 dividido ali por 9, eu vou obter aqui quociente 55 e resta 5. Logo, né, 500, ele é congruente a 5, que é congruente ao elemento A22, no módulo 9. Ou seja, o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. Então, eu sei que 500, ele vai estar na segunda linha, na segunda coluna. E a matriz a que ele pertence, então eu posso olhar aqui, ó, aqui deu 55. Se a divisão fosse exata,
seria o quadrado de número 55. Mas quando eu tenho aqui resto, então estará no próximo quadrado. Então, é do 56º quadrado, né? Vamos ver mais um exemplo das Olimpíadas de Matemática, que proporcionam vários exemplos bons, né, que a gente pode resolver através da congruência. Então, nesse exemplo, ele diz assim, 5 cartas inicialmente dispostas, como na figura abaixo, serão embaralhadas. Em cada embaralhamento, a primeira carta passa a ser a segunda passa a ser a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a última, né? E a última passa a ser a terceira. Então, ele dá um exemplo aqui, né? Olha, a primeira passa a ser a segunda passa a ser a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a última, e a quinta vem aqui para o meio, na posição da terceira. Então, vamos fazer aqui alguns embaralhamentos para ver o que está ocorrendo. Então, como ele falou ali, vamos colocar aqui, né, olha, a posição inicial, que eu vou chamar ali de 0, né? Então, a posição inicial aqui, o AS, né, de paus, 2, 3, 4 e 5. A posição 1, que eu vou chamar aqui, né, é o primeiro embaralhamento. Vamos colocar assim, né? Aqui, Então, foi o que aconteceu. A primeira passa a ser a segunda passa a ser a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a última, e a última passa a ser a terceira. O segundo embaralhamento, que eu vou colocar aqui a posição 2, né? Vamos colocar aqui segundo embaralhamento. Eu tenho, né? A primeira passa a ser a segunda passa a ser a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a última, e a última, passa a ser a terceira. Na posição 3, vou colocar aqui o terceiro embaralhamento, vamos ver o que acontece, né? A primeira passa a ser a segunda passa a ser a terceira é a primeira, a quarta passa a ser a última, e a última passa a ser aqui a terceira. No quarto embaralhamento, posição 4, vou falar aqui, né? Então, o que ocorre? A primeira passa a ser a segunda a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a última, e essa daqui passa a ser a terceira. Quando eu chego, então, aqui, eu vou chamar a posição 5, que seria o quinto embaralhamento. A gente observa o que acontece, né? Olha, a primeira passa a ser a segunda passa a ser a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a última, e a última passa a ser a terceira. Ou seja, eu volto novamente na posição inicial. Então, aqui começa a repetir tudo de novo. Então, de 5 em 5 embaralhamentos, eu tenho sempre a mesma posição, né? Então, eu tenho aqui de 5 em 5 um caso de congruência no módulo 5. Vamos chamar de N o número de embaralhamentos, né? Então, aqui na posição inicial, nós temos, se N ele é congruente a 0, né? No nosso caso aqui, no módulo 5, né? Ficou, vamos colocar um pouquinho menor, né? Se N é congruente a 0, módulo 5, a primeira carta vai ser o AS, né? Se N ele é congruente a 1, no módulo 5, a primeira carta vai ser o 3. E assim por diante, né? Se N é congruente a 2,
no módulo 5. A primeira carta é o 5. Se n é congruente a 3, no módulo 5, a primeira carta será o 4. E se n é congruente a 4 no módulo 5, a primeira carta será o 2. É fácil verificar que 2002, né, é congruente a 2 no módulo 5. Né? 2000 é múltiplo de 5, 2002 vai deixar resto 2. Então, a carta inicial dessa sequência vai ser o 5. Né? Se ele é congruente no módulo 2, vai ser o 5. Vamos ver um exercício que dá um pouquinho mais de trabalho. Né? Um outro exercício da FUVEST. Então, neste caso aqui, ele fala assim, ó, sabendo que os anos bissextos são múltiplos de 4 e que o primeiro dia de 2007 foi uma segunda-feira, o próximo a começar também uma segunda-feira, aí ele te dá ali as alternativas, né? Então, veja, a definição de anos bissextos tem mais algumas particularidades, mas para o período que ele considerou, né, ela é suficiente. Então, vejamos aqui, né? Eu tenho ali, olha, um quadro com os primeiros 7 dias de um ano qualquer, que aqui, por exemplo, começa na segunda-feira. Então, vamos considerar, então, aqui, olha, que eu tenha, vamos dizer assim, um ano normal. Quer dizer, um ano normal que tem 365 dias. Dividindo 365, né, por 7, eu vou ter ali o quociente 52 e resto 1. Né, quer dizer, 365 é congruente a 1 no módulo 7. O que isso significa? Significa, olha, que se o último dia desse ano também vai ser uma segunda-feira, quer dizer, o ano vai terminar numa segunda-feira. Portanto, o próximo ano ele vai começar numa terça-feira. Então, nós dizemos aqui que o próximo ano, né, o primeiro dia do próximo ano, vamos dizer assim, ele avança, né, um dia. Então, se o ano anterior começou na segunda, ele vai começar o próximo, começa na terça. Se começar na terça, o próximo será numa quarta e assim por diante. Já num ano bissexto, né, quer dizer, tem 366 dias, se eu fizer ali a divisão, né, também vai dar 52, e o resto aqui é 2. Ou seja, 366 é congruente a 2 no módulo 7. Então, o que isso significa? Né? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, se o ano começou na segunda-feira, ele vai terminar na terça. Portanto, o próximo vai começar numa quarta-feira. Então, nós dizemos aqui que, nesse caso aqui, o próximo ano avança, né? O primeiro dia dele avança 2 dias em relação ao começo do ano anterior. Para facilitar ali você entender o próximo quadro, vamos considerar então que o número de anos de um ano normal eu vou chamar de n, então eu já sei que é congruente a 1 no módulo 7. E o número de anos do ano bissexto eu vou chamar de m, eu sei que é congruente a 2 no módulo 7. Né? Então, dessa forma, vamos ver então ali o que acontece com os próximos anos, né? Então, veja, 2007 começou numa segunda-feira, e 2007 é congruente a 1 no módulo 7. Logo, 2008 será uma terça-feira, né? Já 2008 é um múltiplo de 4, ele é um ano bissexto, então é congruente a 2,
vai pular um dia, o próximo ano, quer dizer, 2009, ele vai começar numa quinta-feira. 2009 não é um ano bissexto, então ele é congruente a 1. O próximo ano, 2010, vai começar numa sexta. 2010 também, né, não é bissexto, então quer dizer, o próximo ano vai começar no sábado, que é 2011. 2011, por sua vez, também não é bissexto, então significa que 2012 vai cair no próximo dia, que é domingo. Já 2012, né, é um ano bissexto, então o próximo ano não vai cair na segunda-feira, vai pular um dia, 2013 vai ser uma terça. 2013 não é bissexto, é congruente a 1, então 2014 começa numa quarta. 2014 também não é bissexto, é congruente a 1, então o próximo ano, 2015, começa numa quinta. 2015 também não é bissexto, então 2016 vai começar numa sexta, né? Vai avançar um dia, o começo do ano. 2016 ele já é um ano bissexto. Então, 2017, como ele começou numa sexta, 2017 pula o sábado, vai ser um domingo, né? Então, 2017, como ele não é um ano bissexto, o próximo ano, 2018, começará numa segunda-feira. Tá? Para a gente encerrar, então, ali essa introdução às congruências modulares, vamos ver aqui essa pequena observação. Né? A gente diz assim, uma maneira equivalente de dizer que A é congruente a B no módulo M é dizer que esse M, o módulo de congruência, ele divide a diferença entre os dois. Ou seja, a diferença entre os dois números, ele é um múltiplo de M. Então, por exemplo, né, nós vimos ali que 10, ele é congruente a 26 no módulo 8. Quer dizer, o resto da divisão dos dois, vamos colocar aqui, é 2, né? Eles são congruentes. Então, isso equivale a dizer que 8 divide a diferença entre eles. É verdade, né? 8 divide 16, ou se você preferir, 16 é múltiplo de 8, né? Vamos pegar ali um outro exemplo lá, né, o que a gente pegou da congruência no módulo 7, 9, né, ele é congruente a 16, a gente viu lá no módulo 7, né, que o resto aqui também é 2. Isso equivale a dizer que 7 divide a diferença entre esses dois números. É verdade, 7 divide 7, ou se você preferir, 7 ele é múltiplo, né, dele mesmo. Vamos ver aqui um exemplo de um exercício que aplica, né, essa observação, e que podemos aplicar essa observação. Então, nós pegamos ali uma questão do Enem, fizemos uma pequena adaptação para mostrar ali a questão dessa observação. A questão original do Enem também dá para você resolver utilizando a congruência modular, mas também já envolve o quociente. A gente queria só enfatizar essa questão aqui dessa observação. Então, ele diz ali, ó, o ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. Então, aí só a finalzinha a gente adaptou e perguntou assim, ó, de acordo com os dados acima, é correto afirmar que o ciclo de atividade do Sol teve início em uma dessas alternativas que estão aqui. Então, veja aqui, nós vamos construir ali uma tabela que me dá ali só o primeiro ciclo, né, que são 11 anos. É de 11 em 11 anos, então você observa aqui que eles vão se repetir, ou seja, o próximo ano a começar um ciclo solar, depois do primeiro registrado, é 1766. De 11 em 11, isso aqui vai se repetir, eu tenho uma progressão aritmética de razão 11. Eu poderia dividir ali as alternativas, né, e verificar qual que tem o mesmo resto da divisão de 1755.
Mas eu posso diminuir um pouco o tamanho desse trabalho, né? Então, na letra A ali nós temos 1842 menos 1755, você vai encontrar 87. 87 não é múltiplo de 11, né? Portanto, ele não é o início de um ciclo solar. Na letra B, nós temos 1854 menos 1755, eu vou encontrar ali 99. 99 é múltiplo de 11, né? Então, isto significa que 11 divide essa diferença, 1854 menos 1755, né? Isso equivale a dizer que 1854 é congruente a 1755 no módulo 11. Então, isso significa que um ciclo solar terá início em 1854. A alternativa correta é a letra B, né? Na próxima aula, nós veremos algumas propriedades da congruência modular que tornam, né, essa ferramenta aqui, essa relação, uma ferramenta muito poderosa. Até a próxima aula.